Olá, irmãos, muito bom estar com vocês novamente aqui para proclamar a palavra do Senhor e lembrar um pouquinho da palavra que foi ministrada no domingo, onde nós falamos sobre a importância da unidade. Enquanto eu ministrava a palavra sobre unidade, eu lembrei aos irmãos, aliás, não lembrei, né? Eu falei para os irmãos sobre um sonho que eu havia tido em relação ao testemunho do Espírito e do sangue. Isso foi algo que gerou algumas perguntas e eu entendo que nós precisamos meditar um pouco mais sobre este assunto, porque não é um assunto de pouca importância, é um assunto de muita importância. Eu não terei como esgotar, eu não terei como falar tudo, não tem como falar tudo, porque nós estamos falando da palavra de Deus, né? Eu tenho aqui em minhas mãos uma apostila do seu John Walker, né? Visão panorâmica da Bíblia, né? O seu John Walker é pai do Haroldo, né? Então, ele já falecido, né? Mas é um material excelente para se estudar, se aprender. Se alguém tiver esse material na sua casa, vai lá no penúltimo capítulo que você vai ouvir falar sobre as três testemunhas. Então eu queria chamar a sua atenção sobre um fato muito importante que acontece em Gênesis. Então, Caim mata seu irmão Abel, e isso está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 9, né? Nós temos ali a primeira resposta malcriada da Bíblia, né? E Deus já tinha exortado Caim sobre o mau comportamento dele, e Deus pergunta para Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Por acaso sou guarda de meu irmão? Que resposta malcriada, né? E Deus prosseguiu: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Então, veja, o sangue de Abel estava clamando por justiça. O sangue de Abel clamava. Então, um sangue derramado, ele clama. O sangue que é derramado, ele tem um clamor. Existe um clamor no sangue que é derramado. Então, nós temos várias histórias relatadas, né, que pessoas se entregaram à justiça porque não aguentaram o peso da condenação. Pessoas se entregaram à justiça porque não aguentaram as vozes daquele momento onde a outra pessoa foi assassinada. Pessoas até ficaram loucas de tanto lavarem as mãos porque elas olhavam para suas mãos e viam que as suas mãos estavam sujas de sangue. Nós costumamos ver isso até em alguns tipos de filmes, né? Eu já vi isso sendo retratado em filme. Por quê? Porque o sangue, ele tem um clamor. O sangue, ele levanta um clamor, né? E com Jesus não foi diferente. Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele para nos salvar. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus também clamava. Havia um clamor no sangue de Cristo. Lá está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, né? O autor de Hebreus diz: "E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel." Então, se o sangue de Jesus fala melhor, o que é que o sangue de Jesus falava, né? Então, nós vamos ver lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, né? Jesus, ele antes de morrer, ele clamou em alta voz: Pai, perdoa-lhes. Não, eles não sabem o que fazem. Então, o sangue de Jesus clama: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando eu contei o sonho que eu tive para a igreja, eu falei que eu tinha ido em uma reunião, eu estava com Jesus sobre a cabeça das pessoas, escutando o burburinho,
sobre os questionamentos das pessoas. Se você quiser maiores detalhes, assista ao culto de domingo, né? E Jesus mandou que eu falasse com as pessoas. Fala para eles fazerem o teste do sangue e do espírito. Se falhar o teste, vocês estão livres. Se não houver sangue nem espírito, vocês estão livres. E eu acordei pensando sobre isso, né? Então eu compartilhei com a igreja sobre isso no domingo. E eu sei que essa questão gerou algumas perguntas para os irmãos. Então, cada vez que nós cometemos um ato falho em direção aos nossos irmãos, o sangue de Jesus clama: Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que faz. Quando nós rejeitamos pessoas no corpo de Cristo, porque não a compreendemos, porque não aceitamos o jeito daquela pessoa, o sangue de Jesus clama: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. E porque existe um clamor no sangue de Jesus. O clamor do sangue de Jesus não foi só naquele dia lá na cruz, não. O sangue de Jesus está oferecido diante de Deus. O sangue de Jesus foi aceito diante de Deus. Eu indico para você estar meditando no capítulo 9 de Hebreus, o melhor, ler capítulo 8, capítulo 9 de Hebreus. Você vai ver que Jesus entrou com sangue próprio diante de Deus, não ofereceu sangue de touros ou de animais, não, mas ele entrou no tabernáculo que não era feito por mãos humanas, ele entrou nos portais, ele entrou diante de Deus oferecendo o seu próprio sangue por amor a nós, por amor a mim e por amor a você. Então, em Levíticos, capítulo 17, versículo 11, diz que o sangue é a vida. E existe uma exortação para nós não comermos sangue, porque a vida está no sangue. Então, quando eu bloqueio um, um irmão lavado pelo sangue do Cordeiro de se achegar a mim, quando eu digo não para uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus clama: Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que faz. Então, quando eu rejeito uma pessoa que recebeu o sangue de Cristo, eu estou rejeitando o sangue de Jesus que está sobre aquela pessoa. Como eu vou rejeitar uma pessoa que está confessando o nome de Jesus? Como eu vou rejeitar uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados? Então, quando nós falamos em unidade e quando nós falamos sobre praticar a unidade, nós falamos sobre Efésios 4. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vossa vocação, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, nós pregamos sobre isso no domingo. O pastor Marion trouxe uma mensagem para nós na sexta-feira da semana passada, exatamente no dia 26, 25, né? Foi no dia 25. Aliás, 26, desculpa, foi no dia 26, né, de fevereiro de 2021. O pastor Marion trouxe uma mensagem falando sobre os 10 anos da nossa unidade. Então, meus queridos irmãos, nós não podemos rejeitar pessoas, não podemos rejeitar irmãos. Nós precisamos lembrar que se eu bloqueio um irmão em Cristo, eu estou bloqueando a vida de Jesus que está naquela pessoa de chegar a mim. Ah, mas eu tenho comunhão com A, com B, com C, eu tenho comunhão com outras pessoas. Sim, sim, mas cada um tem uma particularidade de Jesus. Se eu deliberadamente, por preconceito, rejeito pessoas que receberam o Espírito de Cristo, que receberam o sangue de Jesus sobre ela, eu estou bloqueando a vida de Jesus de fluir até mim. Estou bloqueando a vida de Jesus de fluir, né, a vida que está naquela pessoa. Então, eu recebo de outros irmãos, mas eu poderia receber de mais irmãos se eu não estivesse agindo
com preconceito. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que trabalhe os nossos corações. O segundo ponto é o testemunho do Espírito. Agora, o interessante é que a palavra mostra que o Espírito é aquele que dá testemunho. Então, abre sua Bíblia comigo aí em 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 6. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que são testemunhos, pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue. E os três concordam entre si. Eu não vou falar sobre o testemunho da palavra. Eu já estou pregando a palavra. Eu já estou anunciando a palavra. Esta congregação é uma congregação que ama a palavra. Esta congregação dá valor à palavra. Isso é maravilhoso. Vou aqui me atrever a fazer uma fala como um dos apóstolos. Nisso podemos louvar vocês. Podemos louvar vocês, porque é uma igreja com comportamento beriano. Ouve a palavra, consulta a palavra, verifica se o que foi falado é aquilo que está escrito. Maravilhoso, isso é muito bom. Mas se nós fôssemos falar sobre o testemunho da palavra, iríamos além disso. Mas isso é uma qualidade desta congregação. Mas eu estou falando sobre a importância de valorizarmos não só a palavra, mas o Espírito e o sangue e a palavra. E nesse texto de 1 João está dizendo que o Espírito é o que dá testemunho. O Espírito da verdade, ele dá testemunho da palavra. Ele dá testemunho do sangue. Então, como eu disse no domingo, eu preciso fazer o teste do sangue e do Espírito. Se a pessoa não tem o sangue, não tem o Espírito, eu não tenho por que andar com uma pessoa que não tem o sangue e o Espírito de Jesus sobre ela. Como que eu vou ter comunhão com uma pessoa que não tem vínculo com o sangue e o Espírito de Cristo? Não, eu não posso ter esse tipo de vínculo. Eu não devo ter esse tipo de vínculo. Mas eu preciso atentar para o que a palavra de Deus diz. Jesus, em João 5, ele diz que a palavra dá testemunho dele. Né? Nós estudamos João 5 alguns meses atrás, nós pregamos sobre João 5 alguns meses atrás e nós falamos que a palavra dava testemunho de Cristo. Agora, em João 15, versículo 26, Jesus diz que o Espírito dá testemunho dele. João 15, 26 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito dá testemunho de Jesus. Então, queridos irmãos, se eu rejeito uma pessoa que tem o Espírito e o sangue sobre ela, eu estou rejeitando o Espírito e o sangue de Jesus. Eu estou rejeitando o sacrifício de Jesus. Agora, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela de fato é uma pessoa que vive uma vida de arrependimento. Não significa que ela é uma pessoa perfeita no aspecto de que não comete erros ou até mesmo pecados. Então, nós precisamos entender que o Espírito está em nós, ele opera em nós, ele habita em nós, e o Espírito foi dado, o Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o meu irmão, aquela pessoa, tem o Espírito Santo, e eu estou vendo nela que ela é uma pessoa que se arrepende quando erra, pede perdão quando peca, é uma pessoa que vem consertar, é uma pessoa que está caminhando com o Senhor. Como eu posso rejeitar uma pessoa assim? Como eu posso rejeitar uma pessoa
que tem o sangue de Cristo sobre ela? Como eu posso rejeitar uma pessoa que recebeu o sangue do Cordeiro, que o Espírito de Deus habita nela? Ah, mas tem. Então, o mais se resolve na palavra. Se eu ver o meu irmão pecar, Mateus 18, eu vou até ele. Se ele não ouvir, se ele não se arrepender, eu levo uma testemunha. E se ele não ouvir, eu vou levá-lo à igreja, eu vou chamar a liderança da igreja. Agora, se ele se arrependeu, se ele não está mais na prática daquele pecado, puxa, acabou o assunto. Eu não tenho mais que tocar nesse assunto. Acabou a conversa. Se ele não se arrependeu, eu vou para o segundo passo. E se no segundo passo ele não se arrependeu, eu vou no terceiro passo. E aí a palavra de Deus é clara. Então, olha, apóstolo Paulo ele é bem radical. Com os tais não comais e nem bebais. Jesus fala, considera o gentio e publicano. E apóstolo Paulo diz que com o gentio e publicano, né, você não deve sentar para comer. Você não deve sentar. Não deve. É isso que ele diz. O que você vai fazer com uma pessoa assim? Você vai pregar o evangelho. Você vai anunciar Cristo. Você vai falar sobre o evangelho. Você vai falar sobre o poder do arrependimento. Você vai falar sobre a obra de Jesus. Ah, mas a pessoa não, uma pessoa dessa não tem o Espírito de Cristo. Uma pessoa que não se arrepende, uma pessoa que não conserta, uma pessoa que não volta, uma pessoa que não quer mudança, o sangue de Jesus não está operando nela, então ela precisa ouvir o Evangelho. E eu vou pregar o Evangelho para ela que ela se arrependa. Ah, mas e se ela for batizada? Talvez o caso dela deva ser até de batizar de novo. Talvez, não sei. Vamos, né? Teria que ser levado à liderança da igreja para ser julgada a situação. Então, a questão é, se o meu próximo, se o meu irmão tem o Espírito de Cristo, tem o sangue de Jesus, por que eu não vou andar com as pessoas que têm o Espírito de Cristo, que têm o sangue de Jesus? Eu tenho que tomar cuidado quando diz eu não quero, eu não aceito, eu não vou andar. Preciso tomar cuidado, porque é o sangue de Jesus que está sobre aquela pessoa. É o sangue de Jesus que foi derramado sobre aquela pessoa. É o Espírito de Cristo que está sobre aquela pessoa, nosso irmão. Então, quando eu rejeito a pessoa, eu rejeito a obra de Jesus. Quando eu rejeito a pessoa, eu rejeito o Espírito de Cristo que habita nela. Então, nós temos um desafio, que é andarmos na prática da unidade. Como eu disse, como eu testemunhei, o presbitério dessa igreja tem caminhado nessa prática. O presbitério dessa igreja tem aprendido a honrar o espírito e o sangue sobre a vida do outro companheiro, sobre a vida do outro. Temos nos amado, temos nos respeitado, porque cremos na obra do sangue que foi realizado sobre a vida do nosso colega, sobre a vida do nosso irmão. E como corpo, a nossa atitude é a mesma. Somos todos ovelhas do mesmo rebanho, somos todos irmãos, e como irmãos devemos praticar a palavra de Deus da mesma forma. Vamos viver a unidade do Espírito, vamos praticar a unidade do Espírito, vamos nos esforçar diligentemente para manter a unidade do Espírito. Vamos levar o eu para a cruz, vamos mortificar as obras da nossa carne, para que ele seja visto, para que ele seja glorificado, para que ele seja reconhecido entre nós. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana em nome de Jesus.